Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Gabriel Acarella. Já comece se inscrevendo, ativando o sininho, curta esse vídeo já antecipadamente, porque claro que você vai gostar dele. E comente aí embaixo, tá certo? O que você gostaria de ver por aqui. Mas hoje nós temos um tema muito importante. De fato, há poucos dias eu atendendo, né, terapia aqui no consultório, aqui no escritório, eu tive de lidar com uma situação bastante peculiar, assim. E que, na verdade, me parece que é uma situação bastante comum, sobretudo entre os homens, né? Atualmente, por ocasião de uma formação bastante, vamos dizer, fraquinha ao longo dos últimos anos, né? Nós temos uma geração de homens, aliás, nós temos algumas gerações de homens que não sabem muito bem como assumir o seu papel e a sua posição dentro de um relacionamento. É evidente que o homem necessita assumir a posição daquele que vai proteger e prover e cuidar e dar segurança e estabilidade dentro de um relacionamento, dentro do matrimônio, né? Quando a mulher precisa fazer esse papel, haverá necessariamente uma exaustão por parte da mulher e uma frustração, porque, veja, ela vai sentir falta destas realidades, e ao mesmo tempo haverá também uma frustração e um apequenamento do homem dentro do relacionamento, porque ele não se sentirá capaz de entregar essas coisas à mulher, e esse sentir-se incapaz fará com que ele se diminua. E quando o homem se diminui dentro de um relacionamento, é evidente que ele vai agir como se ele fosse uma criança, o filho daquela mulher que está diante dele. Tem um vídeo que é um meme, uma piada, né, que saiu no Instagram há pouco tempo e que retratava bem essa realidade. O vídeo era o seguinte, né? Tava a mulher sentada à mesa com as crianças, os filhos, dando comida para as crianças, né? E aí ela dando comida para as crianças, o marido chegava por trás dela, olhava e fazia uma cara feia, assim, né? Como quem reclama e tal. Aí a mulher tira o filho do colo, bota a outra criança pro lado, pega o prato de comida, afasta um pouquinho, puxa o marido pela mão, coloca o marido sentado no seu colo e começa a entregar, né, a comida para ele, a botar a comida na boca dele, assim. É uma cena patética, é ridícula, na verdade. Mas esse meme, de fato, como toda boa piada, serve para quê? Para derrubar os falsos ídolos. Ou seja, de algum modo, ela retrata, de modo exagerado, evidentemente, porque uma piada é uma hipérbole, né? De qualquer coisa que aconteça naturalmente na vida do ser humano. Mas ela é uma piada que, evidentemente, toca em algum ponto de realidade dentro dos relacionamentos. A mulher precisa lidar com o marido como se ele fosse seu filho. E isso gera uma frustração em ambos. Primeiro, porque o marido se sentirá incapaz de protegê-la. Segundo, porque a mulher se sentirá desprotegida. E isso gera medo, insegurança na mulher. Ok? Mas, muito bem. Falemos da mulher num outro momento. O ponto é que o homem precisa ser esse ponto de apoio, esse ponto de segurança para a mulher. O homem precisa dar segurança para a mulher. E como o homem faz isso? Sendo aquilo que, veja, ele precisa por natureza ser, que é a cabeça do relacionamento. Quando nós olhamos, né, para a imagem que São Paulo coloca em Efésios 5, dizendo que o marido precisa ser como Cristo que se entrega pela igreja e ao mesmo tempo precisa ser como Cristo cabeça, tá certo? Que gerencia, que gere e submete a mulher àquilo que ele está conduzindo ali do seu lar. É isso que nós vemos ali, tá certo? Uma realidade de alguém que assume prontamente aquilo que precisa ser assumido para conduzir o seu lar para o melhor, não é para qualquer lugar, entende ou não? Não adianta nada assumir a frente como um déspota, um tirano, que só pensa em si, no seu próprio prazer, na sua própria realização, na sua própria satisfação, mas não está entregue pelo outro. Isso é ridículo, evidentemente, né? O que o marido precisa fazer necessariamente é estar entregue, mas pelo bem da pessoa amada, levando em consideração, evidentemente, a verdade e o caminho em direção à verdade para todos os seus ali, né? Para a esposa, para os filhos, o melhor para o seu lar e assim por diante. Precisa ser um bom administrador, um bom gerenciador da coisa e ao mesmo tempo alguém que ama despreocupadamente de si. Ok? Que ama de maneira desinteressada. Esse é o papel do homem, essa é a função do homem ali, né? Veja, é muito interessante porque nesse atendimento que eu partilhei aqui com vocês, né? A esposa dizia o seguinte, né?
ele precisa fazer as coisas e chegar tarde do trabalho e tal. E aí o marido reclamava porque ele dizia, puxa vida, eu me sinto frustrado porque eu não consigo cumprir com os horários do momento certo que eu devia e assim por diante. Percebam, a instabilidade no marido gera uma instabilidade emocional na mulher. Percebe? E essa instabilidade emocional gerada na mulher pelo marido que também está instável faz com que o relacionamento permaneça todo ele de uma maneira desestruturada. O que o homem precisa fazer, portanto? Ele precisa de uma virtude específica. E essa virtude em específico da qual o homem precisa para realizar aquilo que ele tem de realizar em prol do seu matrimônio, para estabilizar a esposa, para estabilizar o lar, para estabilizar-se a si mesmo até, se chama fortaleza. Isso é o que o homem precisa para fazer com que o seu lar seja administrado do modo como ele deve ser. O homem precisa ser forte. O homem precisa ter aquela virtude que faz com que ele abrace os bens árduos, batalhe pelos bens árduos, de uma maneira desinteressada, se não tendo como finalidade própria das ações os mesmos bens árduos, sem pensar em recompensas, por assim dizer. Porque daí surge uma autêntica fortaleza. Fazer coisas que desagradam, justamente porque desagradam, para que o agradar-se a si mesmo, para que o prazer não seja o critério de ação. À medida em que o homem tem por critério de ação prazer, é evidente que aquelas coisas que transcendem, aquelas coisas que estão para além dele mesmo, aquelas coisas que são espirituais, aqueles bens que permanecem para sempre e são eternos, todos eles são abandonados, porque o homem se volta para baixo e se preocupa com as coisas pequenas, mesquinhas, medíocres deste mundo e que passam. E que faz com que ele, evidentemente, não dê segurança para quem ele tem que dar. Homens, busquem a virtude da fortaleza com unhas e dentes para dar segurança e estabilidade às suas esposas. Muito obrigado até aqui. Fiquem com Deus. A gente se vê numa próxima. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho, comente aí embaixo o que você achou desse vídeo e o que você esperaria que eu comentasse numa próxima. Muito obrigado, fiquem com Deus e até. Tchau.